Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar sobre Carlos Spurgeon, o príncipe dos pregadores dos heróis da fé, tá? Nós vamos falar que ele nasceu em 1834 e faleceu em 1892. No período da Inquisição na Espanha, sob o reinado do imperador Carlos V, um número elevadíssimo de evangélicos foram queimados em praça pública ou enterrados vivos. Olha só que horror, né? O filho de Carlos V e Felipe II, em 1567, levou a perseguição aos Países Baixos. Os Países Baixos são todos os países da Europa, né? Portugal, vários outros países, declarando que ainda que lhe custasse 1000 vezes a sua própria vida, limparia todo o seu domínio do protestantismo. Da tamanha era o ódio que ele tinha. Antes da sua morte, ele gabava-se de ter mandado ao carrasco pelo menos 18.000 hereges, que eles falavam, né? Que era evangélico. Ou evangélico ou católico, viu, gente? Todo mundo lá era perseguido. Ao começar esse reinado de terror nos Países Baixos, muitos milhares de evangélicos fugiram para a Inglaterra. Entre os que escaparam do concílio de sangue, né, encontrava-se a família Spurgeon. Na Inglaterra, o povo de Deus, contudo, não estava livre de toda a perseguição, passando a maior parte do tempo sentado por se achar fraco demais para se deitar. Os bisavós de Carlos eram evangélicos fervorosos, criando os filhos na presença do Senhor. Seu avô paterno, depois de quase 50 anos de pastorado no mesmo lugar, podia dizer: não passei nem uma hora triste com a minha igreja, depois que assumi o cargo de pastor. O pai de Carlos, Tiago Spurgeon, era o amado pastor de Stambourne. Carlos, quando ainda criança, ele se interessava pela leitura de O Peregrino, pela história dos mártires e por diversas obras de teologia. É impossível calcular a influência dessas obras sobre a sua vida, porque ele lia todos, né? Que parece precoce nas coisas espirituais, vê-se no seguinte acontecimento. Apesar de criança, de apenas 5 anos de idade, sentiu profundamente o cuidado do avô, por causa do procedimento de um dos membros da igreja, chamado Velho Rotes. Certo dia, Carlos, a criança, encontrando Rotes em companhia de outros fumando e bebendo cerveja, dirigiu-se a ele e disse: que fazes, Elias? O velho respondeu então ao seu pastor como o princípio se irou. No princípio ele não gostou muito de ser questionado, né, por uma criança, mas por fim ele ficou quebrantado. Desde aquele dia, o velho Rotes andou sempre perto do Salvador. Quando Carlos ainda era pequeno, foi por Deus convencido do pecado. Durante alguns anos, sentia-se a criatura sem esperança, sem conforto. Visitava um lugar de culto após outro, sem conseguir saber, né, como mudar a sua vida. Então, quando tinha 15 anos de idade, aumentou nele o desejo de ser salvo, de seguir a Deus. Nesse tempo, assistiu a um culto da igreja. Nesse tempo, assistiu a um culto da igreja, vai vendo como que Deus trabalha. E o pregador não foi ao culto esse dia, por causa de uma grande tempestade de neve. Na falta do pastor, um sapateiro se levantou para pregar aos poucos presentes e leu esse texto: olhar para mim, sede salvos todos e os confins da terra,
Isaías 45, 22. O sapateiro inexperiente na arte de pregar podia apenas repetir a passagem e dizer: olhai, não vós é necessário levantar um pé nem um dedo. Não, vós é necessário estudar no colégio para saber olhar, nem contribuir com 1.000 libras. Olhai para mim, não para vós mesmo. Não há conforto em vós. Olhai para mim, suando grandes gotas de sangue. Olhai para mim, pendurado na cruz. Olhai para mim, morto e sepultado. Olhai para mim, ressuscitado. Olhar para mim, à direita de Deus. Em seguida, fitando os olhos em Carlos, disse: moço, tu pareces ser miserável. Serás infeliz na vida e na morte se não obedeceres a Deus. Então gritou mais alto ainda: moço, olha para Jesus, olha para a cruz. O rapaz olhou e continuou a olhar, até que por fim sentiu uma grande alegria entrar na sua alma, né? Que ele sentiu a presença de Deus. O recém-salvo, ao contemplar o constante zelo do maligno, foi tomado pela aspiração de fazer todo o possível para receber o poder divino, para frustrar a obra do inimigo, né? Spurgeon aproveitava todas as oportunidades para distribuir folhetos, falar do nome de Deus. E assim ele foi crescendo, né? E estudando bastante, mas ele queria mais ainda, né? Ele achava pouco ainda que ele estava fazendo. Spurgeon havia pregado em Wittenberg, apenas durante 2 anos, quando foi chamado a pregar no Parque Stray. Se eu falei errado, vocês me corrigem, viu? Em Londres. O local era inconveniente para os cultos e o templo, que tinha assentos para 1.200 ouvintes, era demasiado grande para os auditórios. Contudo, havia ali um grupo de fiéis que nunca cessaram de rogar a Deus pelo um grande avivamento, né? E ele foi pregando e foi aumentando mais pessoas na casa de Deus. Aumentou tanto que ele teve que mudar para outro auditório, né? Tanto que as pessoas vinham ouvir ele. E só que teve um acidente lá na igreja dele, onde que as pessoas saíram correndo com medo de fogo que teve na igreja, lá onde ele estava pregando, e a notícia trágica saiu em todos os lugares, mas mesmo assim ele não desanimou, ele continuou a orar, e assim ele continuou enchendo cada vez mais a igreja. Parece impossível que tal pregador tivesse tempo para escrever, né? Entretanto, os livros da sua autoria constituem uma biblioteca de 135 livros. Até hoje não há obra mais rica de joias espirituais que a de Spurgeon, de 27 volumes, que ele escreveu tudo sobre os Saulos, a tesouraria, né? E ele era um grande escritor e traduziu em várias línguas, publicado nos jornais do mundo inteiro. Ele mesmo escrevia grande parte das matérias para o seu jornal e ele também escreveu outra vez a história da construção dos muros de Jerusalém, né? Feito por Neemias, que ele gostava muito dessa pregação do Neemias, que era muito rica, né, em detalhes, e fé, né, que eles tinham muita fé. Além de pregar constantemente a grandes auditórios, porque ele pregava para grandes auditórios, porque ele tinha o Espírito Santo com ele. Se você não tem o Espírito Santo, não adianta você ficar falando o dia inteiro que você não vai chamar ninguém, não vai ter nada na sua igreja. Auditório de escrever tantos livros, esforçou-se em vários outros ramos de atividade. Ó, pra você ver, a maioria deles trabalhavam.
era escritores, trabalhava de outras coisas, eles não ficavam só dependendo da igreja para sobreviver, não, viu, gente? Inspirado pelo exemplo de George Miller, fundou e dirigiu o orfanato de Stocking, pediu a Deus e recebeu o necessário para levantar prédios após prédios e alimentar centenas de crianças desamparadas, reconhecendo a necessidade de instruir os jovens, né, e programar o evangelho, assim alcançou muito maior número de almas, né? Fundou e dirigiu o colégio de pastores e mostrou uma sua grande obra em cuidar dos órfãos e das crianças, né? Impressionado pela vasta circulação de literatura viciosa, formou uma junta de vendagem de livros evangélicos, dezenas de vendedores foram sustentados e milhares de discursos feitos, além de muitas toneladas de escrituras e outros livros vendidos, né, de casa em casa. Acerca de tão estupendo êxito na vida de Spurgeon, convém notar o seguinte: nenhum dos seus antepassados alcançou fama. Sua voz podia pregar a maiores multidões, mas outros pregadores sem fama gozavam também da mesma voz. O príncipe dos pregadores era, antes de tudo, o príncipe de joelho. Por que ele era o príncipe dos pregadores? Porque ele vivia com o joelho no chão, clamando a Deus, né? Como Saulo de Tarso entrou no reino de Deus, também agonizando de joelho. No caso de Spurgeon, essa angústia durou 6 meses. Depois, assim aconteceu com Paulo. A oração fervorosa era um hábito na sua vida. Aqueles que assistiam aos cultos do grande tabernáculo metropolitano diziam que as orações era a parte mais sublime do culto, que as pessoas não iam embora enquanto não ouvissem as orações dele. Quando alguém perguntava a Spurgeon a explicação do poder da sua pregação, como ele tinha tanto poder assim, o príncipe dos joelhos apontava para a loja que ficava sobre o salão do Metropolitan Tabernacle e dizia: na sala que está embaixo, presta bem atenção, há 300 crentes que sabem orar. Todas as vezes que prego, eles se reúnem ali para sustentar-me as mãos, orando e suplicando ininterruptamente na sala que está sob os nossos pés. É que se encontra a explicação de todo esse mistério de bênção. Enquanto ele estava lá pregando, ele tinha o quê? Ele tinha reforço, né? Os intercessores que não cessavam de orar 1 minuto sequer até acabar o culto. Spurgeon costumava dirigir aos alunos do colégio dos pastores dessa forma: permanecei na presença de Deus. Se o vosso fervor esfriar, não podereis orar bem no púlpito. Pior com a família. E ainda pior nos estudos sozinho. Se a alma se tornar magra, os ouvintes, sem saberem como ou porquê, acharão que vossas orações públicas têm o pouco saber, não têm o sabor, né, têm o pouco sabor e o saber de Deus. Ainda sob a oração, sua esposa deu esse testemunho. Ele dava muita importância à meia hora de oração que passava com Deus antes de começar o culto. Além dele ter mais de 300 intercessores, ele também orava. Certo crente também escreveu a esse respeito. Sente-se durante a sua oração pública que ele é um homem de bastante força. Sente-se que ele é um homem de bastante força e tem as suas mãos ungidas através da oração. Isto é a ideia mais grandiosa do sacerdote entre Deus e os homens, convicto do grande poder da oração. Muitos lugares hoje em dia quase não oram. Eles cantam, mas não oram de verdade, tá? Spurgeon designou o mês de fevereiro de cada ano no grande tabernáculo para realizar as convenções anuais e fazer súplicas por um avivamento da obra de Deus, né? E esses cultos
foram aumentando, aumentando e deram o quê? Deram frutos com abundância. Na sua autobiografia, desde o começo do seu ministério em Londres, consta que pessoas gravemente enfermas foram curadas em resposta às suas orações. Ele não buscava fama nem honra, né? Mas ele buscava o quê? Ele buscava a presença de Deus na sua vida e na vida daqueles que o cercavam. Ele foi muito ungido, abençoado por Deus, né? E quando ele faleceu, 6.000 pessoas assistiram ao seu culto do funeral. No seu caixão estava uma Bíblia aberta, mostrando esse texto, usado por Deus para convertê-lo. Olhar para mim e sede salvos todos os confins da terra, né? E foi o que ele fez. E ele era chamado, o túmulo simples dele está escrito, o cérebro príncipe dos pecadores. E ali, né? E até hoje as pessoas, através de suas obras que ele deixou, não esquecem o que ele fez. Então nós vamos, eu resumi bastante, gente, senão não ia ficar longo demais, tá? Então nós vamos agora orar e pedir para Deus. Por isso que a gente tem que ser intercessor, né? Orar, né? Não adianta você ficar só falando palavras bonitas, mas não tem o Espírito Santo, não tem nada. Palavras em vãs, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entrego mais um dia na sua mão, meu Pai, peço que o Espírito Santo de Deus visite cada um que está assistindo comigo, que o Espírito Santo de Deus faça um mover muito grande no nosso país, no nosso meio, vai abençoando a todos, derrubando por terra toda a seta do inimigo, vai derrubando por terra todo o império da mentira, vai abençoando grandemente aqueles que estão internados, que estão desanimados, estão desempregados, no nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? E essa semana nós vamos ainda continuar, nós já estamos quase terminando sobre a leitura dos homens de fé, tá? E espero que vocês estejam gostando e ver como que era a vida deles. Não era fácil, viu? Então, antes de vocês reclamar da vida de vocês, pensa nesses grandes homens, o que eles passaram para levar a palavra de Deus, tá bom? Agradeço e até a próxima, se Deus quiser.